Os dois sorridentes. Minha avó me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. Agora, saindo do contexto geopolítico, entrando agora, já falamos de macroeconomia, já falamos de geopolítica, agora vamos entrar em criptomoedas. E da mesma forma que o caminho geopolítico ele foi pavimentado para o Bitcoin, o caminho macroeconômico também foi pavimentado para o Bitcoin. Só para você ter uma ideia, vamos lá. E pela primeira vez, esse foi o volume visto. Volume de quê, Yuri? Volume visto aonde? Pessoal, pela primeira vez na história, como vocês podem ver aqui, fotinha do nosso querido Larry Fink, o ETF de Bitcoin da BlackRock registrou 5 bilhões em volume ontem, no caso, dia 13, pela primeira vez. Pela primeira vez na história, os ETFs da BlackRock bateram 5 bilhões em um único dia. E no somatório geral, os ETFs, o seu resultado, ele tem sido incrível. Se a gente pegar o somatório geral, a gente teve aqui um somatório geral de volumes, além do da BlackRock, de ultrapassando, né, dos ETFs spot de Bitcoin, ultrapassando 7,4 bilhões só ontem, no dia 13 de novembro. E aí, meus amigos, você tem noção do que isso representa? Você tem noção do que isso representa? Pessoal, a fase 2 do plano da BlackRock para o Bitcoin, ela está apenas começando. E eu vou explicar para você essa fase 2 e o que essa fase 2 ela representa para o mercado de criptomoedas. Vamos lá. O Eric Balchunas, que é o principal analista de ETF da Bloomberg e um dos que mais a gente trazia aqui nas lives antes da aprovação e pós-aprovação dos ETFs, inclusive tem um tempão que eu não trago nenhum tweet dele aqui, ele compartilhou o seguinte na sua página, no seu perfil oficial, falando o seguinte: achei que as coisas estavam esfriando, mas não. Ou seja, achei que o Bitcoin, os ETFs, estavam começando a esfriar, só que não. O iBit viu mais de 5 bilhões de volume hoje pela primeira vez. Apenas 3 ETFs e 8 ações viram mais ação hoje, de preços. Ou seja, se a gente pega... Isso aqui é bizarro, pessoal. Se a gente pega o mercado tradicional, só teve 8 ações no mercado todo que tiveram um volume maior do que teve os ETFs de Bitcoin. Ou seja, os ETFs de Bitcoin começaram do nada e em pouquíssimos meses, 10 meses de que foram lançados, foi lançado em janeiro para agora 10 meses, né? Que o primeiro mês não conta, que foi no mês do lançamento. De 10 meses para cá, os ETFs estão sendo transacionados mais do que a maioria das ações, mais do que a maioria dos ETFs. Só tem 3 ETFs acima dos ETFs de Bitcoin em termos de volume e 8 ações acima do volume que está fazendo os ETFs de Bitcoin. Olha que loucura. Até 13 bi em 3 dias essa semana. Seus pares também estão vendo volume elevado, mas em menor escala. O FBTC, que é o do Fidelity, fez também 1 bi de volume. O maior dia desde o mês de março. E isso, pessoal, está incrível o que está acontecendo agora com os ETFs de Bitcoin. E agora é só o começo. Como é que vai funcionar essa fase 2? Vou explicar para vocês. Pessoal, a BlackRock, ela tem o seu ETF, que as pessoas vão lá e compram o seu próprio ETF. Qualquer cliente, qualquer pessoa pode comprar. Aqui nos Estados Unidos, se eu quiser comprar os ETFs da BlackRock, eu posso comprar esses ETFs com algum broker e tal, com alguma corretora aqui que forneça esse tipo de serviço. Só que tem os ETFs e os Bitcoins fora os ETFs e Bitcoins que a BlackRock vende. Tem aqueles que ela compra e adiciona para a sua própria reserva. E aí, cara, de acordo com os 13F filings da BlackRock, mostrou que a segunda fase ela está em pleno vapor. Há alguns meses atrás, quando a BlackRock lançou esse fundo, que é fora o fundo que eles vendem, é outro, isso aqui é um fundo separado que a própria BlackRock compra e investe, eles começaram com 5,5 milhões. 5,5 milhões no quarter one, ou seja, nos 3 primeiros meses do ano. E agora eles já estão com 92 milhões nesse fundo.
O que, repetindo, é outra coisa totalmente diferente do ETF que eles vendem. Tá? Então eles estão aumentando a posição. Isso mostra que com esses 13F filings, a BlackRock cada vez mais vai ficar disposta a pegar os seus clientes que já têm produtos e serviços aos quais eles investem e pegar porcentagens desses produtos e converter para Bitcoin. Porque, vamos lá, a BlackRock, ela já existia antes do Bitcoin, do ETF de Bitcoin. Já era uma gestora de mais de 10 trilhões de dólares, com muitos clientes, com muitos investimentos. Só que agora o que eles estão fazendo? Com esse investimento no seu fundo particular e esse crescimento e essa entrada de capital, eles planejam, em pouco tempo, pegar esses clientes que eles têm já há muitos anos e que não compraram o ETF de Bitcoin por livre e espontânea vontade e pegar parte desses investimentos desses clientes que eles já têm e rotacionar esse capital para cripto. Agora pensa comigo, são 10 trilhões. Imagina se eles pegam 1% desse capital e rotaciona desses clientes para criptomoeda. E eles podem fazer isso, sem pedir autorização para os clientes, caso eles queiram, com esses 13F filings. E isso aqui, pessoal, é bizarro. A fase 2 do plano da BlackRock, ela está em pleno funcionamento. Ou seja, eles querem incluir o Bitcoin em outros dos seus fundos. A BlackRock planeja incluir o Bitcoin em outros fundos, além dos fundos voltados ali que eles já têm propriamente para os ETFs Bitcoin, que é o ETF que eles vendem, que é o ETF que a gente sempre analisa aqui todas as manhãs, vendo quanto que a BlackRock comprou no dia anterior. E voltando aqui para onde a gente estava. Vamos lá. Pessoal, o que leva o Wall Street para um novo movimento? Ou melhor, movimento, que leva agora o Wall Street para um novo movimento. E que movimento é esse? A hiperbitcoinização. O plano da BlackRock, pessoal, a segunda fase do plano da BlackRock, ela é dar início à hiperbitcoinização. Ou seja, fazer com que o Bitcoin ele venha literalmente tomar o Wall Street. E aí o que a gente está vendo aqui agora? O plano da BlackRock já está em andamento. O que já aconteceu? Deixa eu aumentar para você enxergar melhor. Update da hiperbitcoinização. Hyperbitcoinization. O update da hiperbitcoinização. Check. Larry Fink, Orange Pilled Wall Street. O Larry Fink deu a pílula laranja de Bitcoin para os investidores de Wall Street, fazendo o Wall Street migrar para o Bitcoin. A administração do Trump está cheio de Bitcoiners. Já mostrei isso para vocês. Políticos que o Trump escolheu são, que eu mostrei para vocês, a Tia Mill, o Matt Gates e vários outros, Elon Musk, Vivek Ramaswamy, são Bitcoiners, são pessoas que publicamente já falaram que investem e que querem que os investidores de Bitcoin tenham direito à autocustódia. Terceiro, Nation States Front Running, estados-nações tomando frente, vários estados. Hoje, em Detroit, como eu já falei para vocês, no estado de Michigan, você já pode pagar os seus impostos com criptomoedas, com Bitcoin. E o quarto ponto, que está check aqui, mas não está 100% check, que é a reserva estratégica de Bitcoin, que em alguns meses será criada. Pessoal, imagina só, quando o governo Trump criar a reserva estratégica de Bitcoin. Nunca na história, eu estava falando isso para vocês ontem, nunca na história dos Estados Unidos, o governo Trump comprou o Bitcoin. Isso nunca antes aconteceu. O governo Trump, o governo Biden, nenhum dos presidentes, em nenhum momento o governo americano comprou Bitcoin. Todos os Bitcoins do governo são Bitcoins apreendidos. Agora imagina quando essa reserva estratégica for aprovada e os Bitcoins que estão na casa de 200 e poucos mil começarem a subir e o governo, possivelmente, imagina se a moda pega e o governo começa a comprar Bitcoin para sua reserva estratégica e como a representante dos investidores de Wall Street falou naquela live que eu mostrei para vocês, subindo a reserva estratégica de 200 e poucos mil para 1 milhão de Bitcoins em reserva do governo americano. Imagina a loucura que não vai ser isso para o mercado de criptomoedas. Pessoal, o maior da história. O que é o maior da história? O maior da história é o ETF de Bitcoin da
BlackRock. Pessoal, o ETF de Bitcoin da BlackRock, ele é o ETF mais rápido e bem sucedido da história a atingir 40 bilhões em ativos. Eu vou repetir. O ETF da BlackRock é o ETF mais rápido e mais bem sucedido a atingir 40 bilhões de dólares em ativos na história dos Estados Unidos. E isso aqui, ó, IBIT da BlackRock, 211 dias. Os demais levaram 1.362 dias, 1.253 dias, 1.271 dias. O que esses caras, esses outros ETFs levaram mais de 1.000 dias para alcançar, o ETF da BlackRock alcançou em 211 dias. Meus amigos, esses caras, eles não estão de brincadeira. E agora, nós subimos a régua. Por que a gente subiu a régua? Como está na thumb do vídeo, o Mike Novogratz, ele deu papo. O topo do Bitcoin agora não é mais 150, 200 mil. De acordo com ele, quando criarmos a reserva estratégica de Bitcoin, quando ela acontecer, o topo do Bitcoin pode ser em 500 mil dólares por unidade. Vou ser sincero para vocês. Ainda é difícil para mim, para que eu acredite, porque, como vocês sabem, a minha régua está em 150 mil. E eu já estou muito feliz com 150 mil, já estou ótimo, já estou super contente com 150 mil. Mas, de acordo com esses bilionários, a régua está muito mais em cima. E agora, em entrevista, se não me engano, foi para Bloomberg, eu tô com a entrevista aqui, vou botar para vocês, o Mike Novogratz falou que com a reserva estratégica de Bitcoin, Bitcoin pode subir para incríveis 500 mil dólares nesse ciclo. Isso é bizarro. Deixa eu colocar com áudio aqui, vamos lá. Vou colocar só um trechinho, porque é muito longo e talvez a gente já estourou um pouquinho o tempo da live de hoje, está fazendo quase 2 horas de live hoje. Caiu a internet no meio, deu uma atrapalhada aqui, atrasou um pouco meu mapa, mas vamos seguir aqui. Vamos lá que o assunto tá bom. Então vamos lá. Então, como vocês podem ver, eu vou botar só um trechinho do que ele falou aqui. Tela cheia. Desculpa, gente, aqui eu escuto tudo no 2x. Deixa eu voltar aqui. Bora. And so we're seeing something globally. When Trump advocated in Nashville, a gente está vendo um movimento global. Quando Trump ele advogou para o Bitcoin em Nashville, that he was going to be a crypto president, que ele seria um presidente de cripto, Bitcoin president, um presidente de Bitcoin. And now he's the president. Let me tell you, other leaders heard that. E agora que ele é o presidente, escuta o que eu estou te falando. Outros líderes escutaram esse discurso pró-criptomoedas dele. And so I think we're strapping in for what could be an amazing rally. E eu acredito que a gente vai apertar os cintos, vai se afivelar para o que vai ser um amazing rally, um rally incrível, um rally de alta extraordinário. An amazing rally, como ele falou, né? O Bitcoin está seguindo o caminho dos 500 mil. Pessoal, ainda é um pouco difícil para mim acreditar que nesse ciclo o Bitcoin vai bater 500 mil, mas se de fato essa reserva estratégica acontecer e se de fato o governo americano começar a comprar Bitcoin para essa reserva, como o Mike Novogratz falou, isso vai contaminar os outros líderes. Javier Milei, na Argentina, vai começar a comprar. O Nayib Bukele, de El Salvador, já está comprando desde 2022. E outros líderes vão começar a fazer um copycat, vão começar a acompanhar esse exemplo do Trump. E aí, meu amigo, aí sim 500 mil eu acredito que acontece. Porque se todos não, né? Mas se todos os países que têm líderes favoráveis ao Trump tomarem essa atitude e seguirem o governo americano, aí sim a gente pode ver uma unidade de Bitcoin por 500 mil dólares. Aí, cara, se o Bitcoin bater 500 mil, mano, eu não sei nem o que eu vou fazer, cara. Se eu já tô feliz com 100k, caraca, mano, deixa eu fazer a conta. Um Bitcoin, 500 mil, quanto que dá? Peraí. Desculpa aí, pessoal. 500 mil dólares em reais. Dá 2.891 reais. Que é isso, cara? Espero que você esteja certo, senhor Mike Novogratz. Não quero botar minha expectativa em 500. Continuo com a minha expectativa em 150. Eu sempre deixo minha régua mais embaixo para não ser desapontado. Mas
O mosquitinho dos 500k tá me picando aqui, hein? Lá ele. Graças ao que esses camaradas aqui estão projetando para essa... E faz sentido, porque, cara, se o governo americano começar a comprar Bitcoin de fato para reserva estratégica, se isso algum dia acontecer, em algum momento nos próximos 100, 130 dias da posse do Trump, mano, isso vai levar o Bitcoin para o espaço sideral. E aí aquela previsão do Plan B, que para mim é loucura, aquela previsão, cadê ela? Do Plan B vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Vai começar a fazer um pouco mais de sentido.